Se as pessoas soubessem que o reservatório serve para muito mais coisa do que apenas encher o loop. E aí galera, beleza? Brian na área e hoje está saindo para vocês o segundo vídeo do nosso curso completo sobre Water Cooler Custom. E hoje nós vamos falar sobre os reservatórios e a sua importância no loop. Caso você aí não tenha assistido os outros vídeos e quer saber mais do que eu estou falando, assista o vídeo que vai aparecer aqui no card. Mas vai aqui um breve resumo para quem não assistiu os outros vídeos. Acontece que depois de muitos pedidos eu finalmente decidi gravar vídeos a respeito de Water Cooler Custom e compartilhar com vocês todo o meu conhecimento. Todo esse conteúdo vai ser dividido em 9 vídeos e eu vou estar liberando um vídeo novo por semana. Esse aqui é o segundo vídeo dessa nossa série, então se você quer ficar por dentro de todos os vídeos novos desse curso e quer se tornar um mestre em Water Cooler Custom, se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e, se possível, compartilhem esses vídeos para que muito mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo exclusivo que eu separei para vocês. E é claro, se vocês estão precisando de peças para o seu projeto, acesse o nosso site www.powerupinfo.com.br e se divirtam com os melhores preços e a maior variedade de peças do Brasil. Então bora lá galera, vamos falar desses carinhas e já vamos logo para uma lista das utilidades que tem o reservatório para não ficar de enrolação. A primeira função de um reservatório é armazenar o fluido, obviamente. A segunda função é facilitar a adição do fluido. A terceira é facilitar a limpeza e a manutenção. A quarta é retirar o ar falso do sistema. E a quinta, e a mais importante das funções de um reservatório, é não deixar dar falta na bomba, não deixar que ela puxe ar falso. E é por esse mesmo motivo que o reservatório deve ser sempre instalado antes da bomba. Ou seja, a bomba vai puxar o fluido direto do reservatório. Então galera, se vocês estão curtindo esse vídeo, não se esqueçam do like e de se inscreverem no canal, beleza? Vamos falar agora então do que é feito um reservatório. Vou pegar esse aqui de exemplo para vocês. Eles são feitos basicamente de dois materiais, plástico e acrílico. Também tem reservatórios que em vez do acrílico são feitos de vidro. Se tem diferença entre os dois? Sinceramente eu não sei, eu acredito que não, porém os reservatórios que são feitos de vidro em vez de acrílico são mais caros e vocês sabem como é o vidro. Se tu dá uma batidinha mais forte ou se tu deixar cair, ele vai quebrar. Então sinceramente não recomendo vocês comprarem reservatórios de vidro. E vamos aproveitar que agora eu já estou com o reservatório em mãos e eu vou mostrar para vocês como ele deve ser instalado no seu sistema. Sim, é isso mesmo. Não é você simplesmente pegar um reservatório como esses aqui e plugar em qualquer lugar de qualquer forma. Ele tem posição e lugar correto para se instalar. E o lugar, agora vocês já sabem, né? É antes da bomba. Então galera, existem vários tipos e tamanhos de reservatórios no mercado e tanto faz qual você vai comprar. Só que a instalação deles vai variar um pouquinho de acordo com o modelo que você escolher. Vou pegar de exemplo esse reservatório aqui, que é o modelo que a gente vende lá na Power Up. Esse modelo aqui possui uma conexão na parte superior, uma na parte inferior e duas aqui na lateral. O fluido deve entrar por aqui e sair por aqui, e ele deve ser instalado dessa forma aqui. Então caso vocês aí tenham um reservatório desse modelinho aqui, jamais monte o loop de vocês de tal forma que o fluido entre pela parte superior. Porque se vocês fizerem isso, o fluido vai cair aqui e vai criar bolhas. A bomba vai puxar essas bolhas e consequentemente você vai ter problemas com o rendimento do seu sistema. E é claro, também vai fazer barulho a fuzel se a bomba começar a puxar essas bolhas. O mesmo vale para a saída inferior. Se vocês fizerem o fluido entrando por aqui, ele vai jorar e também vai criar essas bolhas e vocês vão ter problemas também. Então aí vai um resumo para que serve cada uma das conexões de um reservatório desse modelinho aqui. A superior serve apenas para você adicionar o fluido no seu reservatório e encher o seu loop. Essas duas laterais aqui servem para você fazer o loop girar. Em uma das conexões o fluido vai entrar e na outra o fluido vai sair. Já a conexão inferior serve apenas para você realizar as manutenções e limpeza do seu loop. Na verdade,
Essa inferior aqui, caso vocês façam o fluido entrando aqui, vocês até podem dar a descarga do fluido pela parte inferior. Só que na hora da limpeza vai complicar um pouquinho, tá? Então também não recomendo. Ah, e também tem essa partezinha interna aqui que eu já ia me esquecer de mostrar para vocês. Só que eu aposto que 99% de vocês que estão assistindo esse vídeo não sabem para que isso aqui serve. Vou desmontar para mostrar aqui. Dá para tirá-la também, mas eu não vou tirar. Estão vendo? Essa partezinha aqui. Já descobriram para que serve? Não? Então vou explicar. Ela serve para bomba não puxar bolhas e por parte para melhorar a troca de calor. Vocês estão vendo que ela está separando as duas saídas laterais aqui. Acontece que com essa pecinha o fluido vai ter que entrar, subir por aqui para depois poder descer. Também existe um outro modelinho de reservatório que é bem comum. Eu vou deixar uma foto em um dos dois lados para mostrar para vocês. Só que eu não acho muito bacana esse modelo. Acontece que em vez de terem essa pecinha aqui que eu mostrei há pouco para vocês, eles vão ter um tubinho de acrílico na parte interior. A função das duas peças é a mesma, evitar que se criem e que a bomba puxe o ar falso. Só que a instalação desse modelo de reservatório é um pouquinho diferente. Esse modelinho também possui geralmente duas conexões na parte superior e uma na parte inferior. Então como vocês vão fazer a instalação desse modelinho? Como eu tinha falado, eles vão ter duas conexões na parte superior e uma delas vai ter um tubinho de acrílico grudado. Vocês vão ter que fazer a entrada do fluido no reservatório, entrar por aquela conexão que tem o tubinho grudado. Já a outra conexão vai servir para você encher esse reservatório. E na parte inferior vocês vão dar a descarga no fluido, até porque não tem outra conexão. E sim, é um pouquinho contraditório, só que esse modelo de reservatório deve ser instalado da forma como eu tinha falado para vocês não instalarem aquele outro tipo que a gente vende. E nesse modelinho, para você não ter problema com ar falso e bolhas, basta você deixar o nível do fluido sempre acima daquele tubinho de acrílico, pode deixar mais ou menos na metade dele. E agora, para finalizar o vídeo, eu vou estar respondendo uma dúvida que muitas pessoas têm. Até onde eu devo encher o meu reservatório? Eu recomendo vocês encherem até na casa dos 75%, não mais e nem menos. Então galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e que tenham saído daqui experts em reservatórios. Não se esqueçam do like, de se inscreverem no canal e a gente se vê na semana que vem em mais um vídeo sobre o Water Cooler Custom. Valeu, fui!